Fala galera, tudo bem? Continuamos falando do Homem-Aranha. É isso aí, pastor. Hoje é o episódio especial do Homem-Aranha. Se você não viu a nossa resenha do último filme, tá excelente. Assista também, bem rapidinho. E hoje temos tempo para falar do Homem-Aranha, um vídeo especial do Homem-Aranha. O amigão da vizinhança, o cabeça de teia, o aracnídeo mais famoso do universo dos quadrinhos, do universo da cultura pop em geral, o nosso queridíssimo Peter Parker. Spider-Man! Um dos nossos heróis favoritos, né, pastor? Acho que a gente Com concorda certeza, com isso. nisso a gente concorda, cara. Vamos colocar assim, eu não, desde criança, falando assim, né, eu fui alfabetizado pela minha mãe. Eu vivenciei uma experiência de homeschooling nos anos 70 para os anos 80, né, cara? Hoje aqui. Hoje hoje não pode, mas naquela época a minha mãe me alfabetizou com história em quadrinho, né? Me alfabetizou, né, lendo história em quadrinho, lendo Monteiro Lobato, e, né, eu e meu irmão tivemos esse privilégio, né, cara, de sermos alfabetizados por ela. E uma das primeiras histórias que eu peguei na mão foi do Homem-Aranha nos anos 80. Então, cara, vamos colocar assim, é tempo, hein? É tempo. É tempo. Eu sou um pouco mais novo que o pastor. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas a minha origem, como nerd mesmo, eu acho que começou com o Homem-Aranha. Porque, igual eu comentei no outro vídeo, minha mãe ela tinha comprado uma roupa do Homem-Aranha pra mim e eu não tirava aquilo do corpo. Era o tempo todo. Eu lembro até hoje, aquelas coisas que ficam gravadas na nossa memória, eu devia ter uns 5, 6 anos, eu fui assistir o Homem-Aranha 2 no cinema. E era camiseta do Homem-Aranha, tênis que brilhava do Homem-Aranha. Só não lembro se a calça era do Homem-Aranha. Mas era quase tudo. E eu lembro de ter ficado muito empolgado. Com 4, 5 anos, você não entende muito de diálogo, de nada. Sim, mas as cenas me deixaram, tipo, impactado, assim. Cara, pra você ter uma ideia, eu tenho uma história com a aranha e camiseta que é até engraçada, né? Eu tenho 40 anos de idade, minha mãe me liga. Olha, eu tava mexendo em umas coisas aqui em casa, tinha umas coisas tuas. Eu falei, coisa minha? Tesouro escondido? Falei, ué? Coisa minha? Falei, não tem nada meu aí. Cara, fui lá ver. Ela tinha uma caixa. Nessa caixa, que eu queria que fosse igual aquela caixa lá da térmica azul lá, do tudo que um geek precisava saber. Sim. Mas não era. Mas era uma caixa, cara, que ela tinha guardado na garagem. Nessa caixa tinha uma camiseta do Aranha, que eu achei que tinha sumido, pegado fogo, que era com a aranha do Todd McFarlane, no ano que ele lançou, no ano que lançou a coleção do Todd McFarlane, ele tinha recém terminado o Spawn, ele pegou pra fazer o Aranha. Cara, e a camiseta que eu usei até ficar branca quase, né? E na adolescência. Aí tinha um Veneno do Batman, da série original de 92, eu acho, 91, 92, acho que a segunda edição do Veneno, que é aquela que ele não consegue levantar a pedra, a menina morre afogada, depois ele vai do Bane, né? Do Bane, e aí vem a história do Bane, né? Várias Espada Selvagem do Conan, mas ela guardou um tesouro. Ela guardou um tesouro lá, cara. E tinha uns formatinhos do Aranha, mas muito antigo. E em casa eu tenho muito Homem-Aranha de quadrinho, né, cara? Então é um personagem que sempre, desde o meu primeiro contato com a nerdice, me acompanha o tempo todo, né? Em crescer como um apreciador da cultura nerd, o Aranha, cara, é a parte fundamental, vamos colocar assim. É o meu personagem favorito. Foi a partir dele que eu comecei a ler Demolidor, foi a partir dele que eu comecei a ler O Justiceiro, foi a partir dele que eu comecei a me interessar mais pelo universo urbano da Marvel, né? Depois a gente vai pro Punho de Ferro, pro Luke Cage, pra todo esse universo que vem junto. Mas o Aranha é o grande introdutor disso tudo, cara. E eu acho que quase todo nerd já teve o Homem-Aranha como principal herói. Sim, com certeza. E provavelmente ele deve ser o herói mais carismático de todos. É aquilo que a gente falou na primeira versão, né? Quando você começa a entender a Marvel, né, como universo de quadrinho, o Stan Lee salva a Marvel com 2 personagens, né? O primeiro grupo, que é o Quarteto Fantástico, que foi literalmente o quarteto que tirou a Marvel do vermelho, mas o personagem que salva a Marvel, né, nos anos 60, é o Aranha. E a história do Aranha é muito engraçada, porque o dono da Marvel não autorizou, né? Ele não queria, Ele foi lá e colocou
Porque eram várias histórias num único quadrinho, tipo num almanaque grande. Quase muito parecido com o que acontece com os mangás, né? Uhum. Eles lançam um combo grande e as histórias que são mais pedidas é que eles vão fazer. Sim. Então com o Aranha foi a mesma coisa. Quando começaram a chegar na redação várias cartas, né, pedindo, vai dar continuidade com aquele personagem Homem-Aranha, o cara chama ele pra conversar, pô, mas eu não autorizei nenhuma Homem-Aranha. Cara, agora Só apareceu. é só autorizar, né? E daí quem criou foi o Stan Lee. E o que desenhou foi o Steve Ditko. Mas aquela primeira capa que aparece no filme, Sim. que é dele salvando um civil e ele segurando aqui e com a teia. Foi o Kirby, né, que fez Jack Kirby, Jack né, Kirby. cara, que finaliza, né? O Steve Ditko, ele dá a primeira ideia do personagem, da roupa do personagem, Uhum. né? Aí o Stan Lee cria o personagem e o Jack Kirby, o King, que eles chamaram de The King, né, cara, o rei, né? O cara dos quadrinhos. O cara dos quadrinhos, ele dá o acabamento final, né? Ele lapida, né, não, cara? Eu tava vendo essa capa, né, antes da gente fazer o programa. Aquele Homem-Aranha ainda é o Homem-Aranha que tá aqui hoje. Tipo, ele tá com a mesma roupa, com aquelas listras, com a teia embaixo do braço que tinha no desenho. E é praticamente o mesmo Homem-Aranha. E eu vou dizer os caras assim, pensaram isso lá atrás. Nos anos 60, aí o Steve Ditko, ele fica pouco na construção do Homem-Aranha, mas ele dá a base, né? Aí o John Romita assume. O John Romita é que dá, e o John Romita usa exatamente essa estética que o Jack Kirby finalizou para dar continuidade à essência do Aranha, mas quem tece mesmo a coisa do corpo mais fino, mais slim, as linhas, né, da roupa sempre comunicando como se fosse essa teia saindo, expandindo, o olho, né, tipo assim, sempre mais deixar mais a máscara mais ajustada na face, foi o John Romita. O John Romita é o cara que eterniza essa estética do Aranha. Tanto que você vai ver que todo mundo vai usar a mesma estética até hoje. Eu acho impressionante, porque a maioria dos heróis, eles mudam, né? Sim. Se a gente pega o Capitão América, é outro cara. Não, sim. O Homem de Ferro. Cada desenhador, cada desenhista vai produzir um Capitão América diferente. E daí você pega o Aranha, ele tem umas variações tipo Venom e tal, mas não muda muito. Tem aquelas outras versões do Aranha Verso e tal, mas o Homem-Aranha como essência, ele não muda muito. Não. Cara, vamos colocar assim, de todos os personagens é o mais fiel que existe, né? É o mais fiel, mesmo que você vá para, como você disse, você vá para mundos dos multiversos, de outros multiversos que a gente vê, a estética nunca vai mudar, sempre vai permanecer a mesma. E aí você vai ver no próprio Venom, né, cara, você vai ver que só muda a cor, né? Muitas das vezes. Não vai ter tantas mudanças radicais, assim. E mesmo assim, o Venom, ele é muito parecido com o Homem-Aranha com a roupa preta. Exatamente. É desse jeito. E o conceito, né, cara, que a gente tem dos anos 60, você tá num mundo de transição, né? E essa transição do mundo é muito apresentada, né, cara? Esse universo mais urbano. Uma coisa que a Marvel sempre ganhou em relação às outras, né? Aos seus pares e concorrentes, foi tirar um pouco essa coisa muito megalomaníaca. A DC são deuses, sempre e você trazer ela para um ambiente mais urbano. Né? A pessoa se identifica mais, né? Exatamente. E a ideia. É até engraçado pensar, né, cara? Cara, um capitão, um Homem-Aranha, né, cara, qualquer coisa de ter sido picado por uma aranha radioativa e ter feito uma fusão de DNAs, ele ganha É muito criativo. É muito criativo. Esse conceito de essa tecnologia, essa ciência de fronteira, né, entre manipulação de DNA, experimental, esse conceito experimental foi muito usado pela Marvel nesse primeiro momento. O Quarteto Fantástico também é meio assim. Sim. Né? Só que tem a ação do animal, que é a aranha, e o Quarteto Fantástico é cósmico, né? Exatamente. Eles estão diante de uma... E sempre a ideia principal do Stan Lee é essa mexida no DNA, né? Aí os mutantes, eles já nascem, né? Exatamente. Essa pegada, né? Ele sempre traz esse mesmo mundo, né? Que tem essas mudanças, e o Aranha tá sempre inserido nesses contextos urbanos, né, cara? Tipo assim, a gente fala, né? É o herói mais humano que existe, né? Porque ele carrega essas dores. Ele não é um milionário, ele não tem grandes poderes, ele é bem, às vezes, até mais desorganizado, mas ele é muito inteligente. Ele é inteligente. Ele é um cientista, né, cara? Ele é um jovem que quer ser
um cientista, ele tem Ele é muitas do nível habilidades. do Tony Stark. Sim, de inteligência. sem dinheiro. Sem dinheiro. Só com mais poder. Só que com mais poder, né? E é aquilo, então, quando você vai ver como que vai se desenvolver, né? A partir da Mason Fantasy 15, né? de 1962, que é a primeira introdução do Peter Parker como um nerd, introspectivo, uma coisa né, cara, muito inteligente. Importante que é o primeiro adolescente, né? Deslocar. Ele não é sidekick. Isso que é legal. Sempre o adolescente é o sidekick. O né? Robin, é o ajudante. O ajudante. É a primeira vez que um adolescente se torna o herói principal. E, cara, pensa que ele começa como um coadjuvante dentro das histórias e daqui a pouco ele ganha uma história própria. E foi rápido, né? Foi uma sessão muito rápida, assim, né? O fato porque todo mundo se identificava com essa ideia, né, cara, do, deslocado, nerd, tímido, né, cara? E é o cara que vai ler o quadrinho. Mas, cara, foi nisso que o Stan Lee foi sniper, né, cara, nessa dinâmica, por quê? Porque era o estereótipo da galera que ia ler, né? Você vai ver, cara, que depois, se não tiver enganado, isso é alguma questão, quando a primeira San Diego Comic Con acontece, cara, o Homem-Aranha sempre é o grande, todo mundo procura, a estrela desses primeiros universos, por quê? Porque, cara, todo mundo se identifica com o Aranha, é difícil você imaginar naquele momento, porque sim, você tinha os grandes ícones, né? Você já tinha uma grande equipe que era os Vingadores dentro do universo, já tinha um Capitão América que fez muitos nos anos 40, já tinha uma estrutura bem estabelecida. Tinha o Hulk, né? Tinha o Hulk, tinha um monte de personagens, mas, cara, sempre eles eram muito poderosos e inacessíveis. Sim. Quando você pega um herói acessível, e principalmente você vai ver em vários momentos nos quadrinhos ele tentando a comunicação com pessoas comuns, assim, ele estando junto com as crianças, ele estando junto com as pessoas, ele não é aquele cara que afasta, né, aquele cara que literalmente o Aranha, ele é o personagem que aproxima. Sim. Né? Ele tem uma coisa de ser do Capitão América, do coração ser muito bom, né? Então, o Capitão América ele é o militarzão. O Peter, ele já é o adolescente que tem um coração bom. Cara, mas aí a gente tem que lembrar da semiótica de cores, né? Sim. Porque ele vai ter a mesma semiótica do Superman e a mesma semiótica do Capitão. E a mesma personalidade. Né? A semiótica que eu falo, o azul com o vermelho, né, cara? Aquela coisa assim que comunica essa dinâmica de proximidade. Né? Você vai ver a estética de justiça, de sacrifício. Então tudo isso tem envolvido nessas duas cores, né? Que é as mesmas cores do meu Paraná Clube, só que tá pobre igual Homem-Aranha, então só fechando um parênteses. Só fazendo um alívio cômico aqui. Esse é o meu papel. Né, cara? Só fazendo um alívio cômico aqui. Outra coisa que eu acho impressionante é que toda a origem do Homem-Aranha, ele é da Mason Fantasy. Sim. 15, e até hoje não teve mudou. outra. Não mudou, teve outra. Que é o Peter Nerd, que o professor estava falando, a picada da aranha, os poderes, e daí o Tio Ben. Exatamente. E já lançaram lá, né, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Então, essa frase sempre permeou a mente e todas as histórias do Aranha. Não importa quem assumisse. O Aranha, cara, é um dos poucos personagens de quadrinho que mantém essa fidelidade que todo mundo que pegou não quis ir para lugar nenhum. Não fugiu, entendeu, né? Que a essência é essa e faz sucesso assim, e time que tá ganhando não mexe. Sabe, cara, tipo assim, cara, todo mundo, cara, mesmo o próprio Todd McFarlane, que pra mim era o cara mais revolucionário de um determinado momento da em 1990, recém-lançado, saído do Spawn, que era um personagem que ganhou, né, destaque mundial, quando pegou o Aranha, manteve a linha de com grandes poderes vem grandes responsabilidades, usava uma estética um pouquinho mais ousada na relação Mary Jane, né, tipo assim, né, principalmente nos diálogos entre os dois, um né, pouco mais adulto, um pouco mais adulto, bem mais adulto nesse momento, né. É nele que a Mary Jane morre, né? Por causa do negócio dele. Exatamente. Então, tipo assim, cara, a gente tem que entender que muitas vezes, e aí você vai ter depois o Espetacular Homem-Aranha, que daí já é uma mudança no ambiente do Aranha, né? E depois você vai ter outras, né, ações
a Aranha 1999, 2000 e pouco. Então, tipo assim, você vai ter vários ambientes onde o Aranha é inserido, mas ele sempre mantém essa fidelidade com os traços e com a natureza do Aranha. Sempre é mantida e preservada nesse sentido. É lógico que vão ter momentos que ele vai estar mais violento, vai ter momentos que ele vai estar mais passivo. No próprio filme, né, que a gente foi ver ontem, ele tem aquele pico de aracnídeo, né? Que dele acaba até machucando o policial, que ele fica muito sentido depois. Isso é total Homem-Aranha. Exatamente. Lembra que o Homem-Aranha é um dos personagens como o Superman que não mata os seus vilões, assim, né? Nem quem ele tem. Ele prende, ele amarra. Ele tenta salvar Então, ele todo tenta mundo. salvar Né? todo mundo. Então, a gente tem que entender a partir dessa dinâmica. E como que ele funciona, né, cara? Primeiro porque ele sofre. Sim. Primeira coisa que conecta a galera. A gente sofre muita coisa parecida com ele Exatamente. no dia a dia. É o povão, né? Ele é ele é um homem de verdade, né? Que tá vivendo a vida e lutando com os seus próprios desafios. Sim. Né? Tipo assim, você olha pro Peter Parker, você vê que é o cara que tá correndo atrás como filho debatendo foto, é o cara que está tendo que ter 3 empregos e ainda ser super-herói no final da noite, né? Tipo, nas horas vagas eu sou super-herói, né? Tipo assim, quando sobra tempo, né? Eu vou salvar o mundo. Né? Uma coisa que eu gostei nesse novo filme, a gente vai comentando porque a gente assistiu o filme, né? Uhum. A gente fez a resenha, mas se você reparar, ele se afunda completamente no herói por 4 anos. Sim. Então por 4 anos ele não tinha outro emprego e ele só fazia ser o Homem-Aranha. Tanto que ele prendeu quase todos os vilões que ele tinha enfrentado. Então a cidade, tanto que aparece nas notícias lá, a cidade ela entra num período de paz contínuo ali. Uhum. É como quando o Homem de Ferro assumiu, né? Ele trouxe uma paz no Mundial. O Homem-Aranha, ele foca na missão dele, ele traz uma paz pra Nova York. Então ele se joga de cabeça nesse personagem. Só que daí ele sofre as consequências. Que daí ele tá solitário, não tem os amigos, ele perde a quem ele amava. Aí depois que ele começa a conhecer ali o Justiceiro, que ele começa a ter um amigo, depois ele fala, nossa, você é meu amigo? Ele fala, não, ele fazendo o Justiceiro chorar. Isso é animal. Isso é animal. Cara, daí a gente vai ter as fases, né? Os vilões sempre são os melhores de todos, né, cara? Que é o Lagarto, né? Sim. O Duende Verde, o Dr. Octopus, que ficou famoso nos filmes, né? E o Abutre também, né, cara? Que ficou muito famoso. Aí, em 1963, cara, a gente tem a morte da Gwen Stacy, que é um dos momentos que o quadrinho ganha um impacto, assim, de destaque, né? Ninguém esperava por isso, né? Ninguém esperava por esse tipo de coisa. Nas fases mais modernas, cara, agora a gente tem também vários multiversos onde o Homem-Aranha é inserido, né? Uhum. Tanto nos quadrinhos, ele tem o superior Homem-Aranha, né, cara, onde o Otto Octavius, ele assume o corpo do Peter Parker, né, que daí são dinâmicas específicas, e o Spider-Verse, que daí é uma expansão... Eu achei pesada essa daí do Octopus. Sim. Depois, né, das consequências que tem, Cara, é só brutal. Pensa que ele tá com 2 mentes atuando dentro da mente dele, né? Então ele tá com a mente do Dr. Octavius, né? Na mente dentro. E aí, cara, a gente vai ver muita coisa boa acontecendo, né, cara, nesse sentido. E aí a gente tem as dinâmicas que sempre, quase igual... diferente do nosso amigo Morcego, que todos os seus vilões precisam no mínimo ter curso superior. Doutorado. Os vilões, cara, do Aranha... Eles também são estudados. São extremamente poderosos, né, cara? E de uma singularidade ímpar, né? O Shocker, o Escorpião, o Electro, Mistério, o Rei do Crime, Kraven, Venom, Octopus, Carnificina. Qual que é o seu top 3 dos vilões? Kraven. Kraven top 1? Kraven top 1. Pra mim, o Kraven, Gostou cara... do filme? Não. Não confunda uma coisa com a outra. Daquilo não é o Kraven. Aquilo não é o Kraven, cara. Pior que o ator é bom. O ator é excelente, cara. É o Mercúrio? É o Kick-Ass? Mas o Kraven de verdade não é aquele personagem lá. Então, Duende Verde, segundo.
Cara, eu vou no Dr. Octopus. Dr. Dr. Octopus pra mim sempre foi o vilão, assim, dos três, o mais que eu dividiria o primeiro lugar com o Kraven, assim. Então é Kraven, Octopus e Duende Verde. Duende Verde. Pra mim, é o Duende Verde, porque eu acho o caos que ele traz é absurdo. O cara não tá nem aí, ele só sai tacando as bombinhas dele, explode tudo. Uhum. O segundo, ele não ficou bom no filme, que só apareceu no Venom, mas é o Carnificina. O Carnificina. Porque imagine você enfrentar um cara que não tá nem aí, o cara já é um psicopata, o cara ganha um simbionte e o cara sai matando todo mundo. Imagine o Homem-Aranha ter que lidar com ele pra ele não morrer e ter que salvar as outras pessoas. Exatamente. Se nesse novo filme tivesse um vilão tipo Carnificina, aí era 10 de 10. E o terceiro pra mim é o Octopus, muito por causa do Homem-Aranha 2. Eu vou falar por que do Kraven, cara. Porque como eu sou um cara que gosto muito do universo de caça, de arco e flecha, de faca, cara, eu gosto muito do personagem no quadrinho. Uhum. E pra mim, das top 10 histórias, a última caçada de Kraven tá entre as 5 primeiras, assim. Então, tipo, no meu ponto de vista, né, cara? Tem gente que vai dizer sim, cara, que sempre o Duende Verde é o top, né? Sim. Que ele é muito icônico, né? Ainda mais o ator, né? O ator, né? O William Dafoe fez um Duende Verde brutal, né, cara? E eu acho que ele é muito bom no primeiro filme, mas nesse Sem Volta Pra Casa, ele tá melhor ainda. Então, cara, daí depois tem o Dr. Octopus, né? Que ele dizem assim, ele é o espelho intelectual, né, cara? Tipo assim, o próprio homem, Peter Parker, admirava, né, a inteligência dele, então isso fica muito marcado e muito nítido, né, nas dinâmicas, e assim, cara, é bom você ter esse vilão, que nem o Léo falou, se nós tivéssemos um vilão, cara, chave para esse filme que a gente assistiu, Novo Dia, era 10 de 10, cara, é que a gente não teve um vilão, que realmente fosse um vilão icônico. Eu sabia que a Jean Grey não ia tocar o fervo lá, porque uma hora ela ia virar do bem, porque ela é uma heroína. Agora, se tivesse um Carnificina, imagine o Justiceiro tentando matar o Carnificina. Putz, ia ficar sensacional. Lá, né, como o Bertel acertou como Justiceiro. Muito bom. Cara, tem gente que vai reclamar, sabia? Porque no Justiceiro ele é mais brutal, né, na série. Cara, mas ele tá com o Homem-Aranha. Assim, o Justiceiro é bem diferente. Uhum. O quadrinho. O personagem do quadrinho, o Frank Castle, do quadrinho, não é exatamente aquele personagem que o Bertel... Ele é diferente, assim? Ele é mais militar. Ele é mais austero. Ele não tem essa abertura para o alívio cômico da comédia que o Bertel acertou o tom para fazer. Ele é muito militar Caxias, aquela coisa do... Ele não tem uma abertura... Exatamente. Nesse nível, assim. Uhum. Então o Frank Castle, ele tem uma mentalidade de mariner. Então, cara, como se fosse um fuzileiro naval. Ele vive uma vida dentro daquela disciplina que ele precisou criar para ele poder sobreviver. Uhum. Então ele não dá essas aberturas cômicas como o Bertel consegue dar. Por isso que ele tem um grande respeito pelo Capitão América. Sim, exatamente. Porque ele criou para ele poder suportar a dor de perder a família e se tornar o Justiceiro. Literalmente ele criou uma rotina militar para ele. Então ele vive debaixo de um código pessoal próprio e ele não abre, cara, esse parâmetro de alívio cômico. Ele não tem assim. aquele pico de raiva igual. Não. Focadão. Assim. Ele é extremamente focado. E ele é um cara altamente disciplinado, altamente organizado. Tipo, que nem em vários locais ele tem o CT dele pronto. Ele é tipo um contador. Exatamente. É o tipo um contador. Né? Sem o conceito dele, porque ele não tem nada relacionado, ele não tem nenhum toque no sentido de ser um autista ou de ter algum TOD, né? Que é um comportamento assim. Não, ele criou aquela persona para poder suportar a dor. Ele menos humano para poder... Exatamente, para poder ser quem ele é. Então ele não tem essa abertura para esse alívio cômico. Até por isso que ele não vai ter nenhuma empatia, né? Exatamente. O Bertel, nesse momento, ele conseguiu encaixar, tirar o melhor do personagem no sentido da habilidade e pôr essa coisa mais desse alívio que, cara, que ficou muito bom. Cara. Eu acho que é mais comercial também, né? Então, vende melhor, né? Vende melhor. Eu achei muito boa a participação dele. Ele vende melhor nesse sentido.
É legal que mas ele também é focadão, porque Sim. tá o Hulk vindo pra cima dele e a metralhadora na cara, o tempo todo. Mas é aí que tá, cara. Isso é muito do personagem do Frank Castle, né? Uhum. Esse foco, essa linha de foco, assim, de saber o que tá fazendo. O momento que ele vai dar o tiro, né, cara? Nos quadrinhos do Nossa. Justiceiro, o Justiceiro é um dos 3 melhores snipers do mundo. Uhum. Tipo, se você fosse pegar, assim, os 10 melhores snipers, o Frank Castle estaria entre os 3 primeiros na lista. Porque ele vai em vários momentos ser usado para ser, até por organizações, ser contratado para dar tiros assim. No filme ele fala exatamente que ele dá um tiro de 1 quilômetro. Sim. Porque sim. o raio da Jean Grey, que ela tava controlando o pessoal, era de 1 quilômetro. Era de 1 Então quilômetro. ele sobe no prédio e pum. E dá o tiro preciso, Dá o né, tiro. cara? Então, ele só não esperava que acontecesse o que aconteceu. E não dava nem pra falar que porque o tamanho daquela bala Sim. o Homem-Aranha não é também não é Homem de Ferro também, né? Não é. Não ia segurar. Não ia segurar. Então, se a gente tá falando, cara, E agora nós vamos para um momento assim que precisa ser bem analisado. Nós vamos falar dos filmes do Aranha. Quer falar um pouco dos quadrinhos primeiro? Então, quadrinhos, Contar a cara, história? vamos lá, assim, 1962 é apresentada a origem do Aranha no Amazing Fantasy XV. Uhum. Em 66 é lançada uma história, Se Esse For o Meu Destino, que é uma história que literalmente introduz definitivamente o Aranha no universo Marvel. Sim. Porque até então ele ficava naquele ambiente, uma hora sai, uma hora não sai, uma hora sai com outros outros no mesmo quadrinho apareciam várias outras histórias, principalmente do Namor, do Príncipe Submarino. Então ele levou 4 anos pra ganhar Levou 4 anos pra ser, vamos dizer assim, emplacar cabeça de chave ali. Cabeça de chave, né, cara? Série A. Série A. E depois disso nunca mais saiu. Teve uns momentos que ele foi Série B, né? Porque daí sempre no quadrinho tem um quadrinho que tá vendo mais na época do lançamento dos X-Men, né, cara? Tipo assim, o X-Men ganhou um destaque muito grande e ele foi literalmente pra um nível B. Perdeu um pouco. Perdeu um pouco, porque daí, cara, chegou uma fase nos anos 90 que o X-Men tinha 12 séries acontecendo ao mesmo tempo. Mas é que é muita gente, né? É muita coisa. Que daí você vai ter o cabeça-chave que é o Wolverine. Então, você vai ter a equipe do Dr. Xavier. Dentro dessa equipe do Dr. Xavier, vários dos personagens foram protagonistas. O que mais ficou próximo, vamos colocar assim, nesse período foi o Wolverine. O Wolverine foi um dos personagens, cara, que ganhou um destaque assim, se distanciou totalmente talvez o público ele seja mais famoso que os X-Men ainda. Sim, eu vou colocar assim. Depois do Aranha, dentro do universo do X-Men, o Wolverine foi Série A, né? E aí o Aranha, e nesses períodos que o X-Men teve muito no hype, ele sempre ficou meio que no nível B. Mas nesse primeiro momento aqui, por ser personagem solo, sem ser equipe, ninguém ganhava do Aranha nesse momento, né? Eu acho que só o Batman consegue ganhar do Aranha. Eu acredito que sim. Acho que nem o Superman, cara. O Superman teve um hype muito forte nos anos 40, 50, por conta da origem, né? Ele é lá de 39, então ele vai ficar de 39 até 50 no hype total, assim, disparado. Aí depois ele vai dar aquela caidinha, né? Aí depois, nos anos 60, por causa do código Authority, né, cara, que é o código de censura, mexe com toda a estrutura do quadrinho americano, e quase todo mundo quebra nesse momento, né, cara, então aí vai vir essas histórias em quadrinhos vão vir mais alinhadas àquele código, né, então nisso o Aranha se destaca porque ele não tem nenhum envolvimento de natureza de tanta violência, não tem nenhuma sensualidade muito marcada de ter presente. Só depois que o John Romita lá na frente, que a Jean Grey, que a Mary Jane vai ganhar contornos mais sensuais, vamos colocar assim, mas ela sempre foi uma moça normal, né? Recatada. A do Tobey Maguire, ela é muito aberta, digamos assim. Aberta até demais, ela conversa com muitos homens, né? Mas a Mary Jane original não era assim, né? Aí não. Mas em 73, cara, acontece a morte da Gwen Stacy. A Gwen, muita gente não sabe, mas ela foi a primeira namorada do Homem-Aranha. Foi a primeira, oficial, namorada, né? Porque a Mary Jane foi uma paixão platônica. Da escola, né? Da escola, que nunca, né? O nerd sempre vai ter que ter, né? Sempre vai ter que ter, né, cara? Aí em 82, Nada Pode Deter o Fanático, né, cara? Que é um quadrinho poderoso do Aranha.
Última Caçada de Kraven de 87, que pra mim é uma das melhores histórias. Nessa história ele mata o Homem-Aranha, né? Ele enterra ele vivo, né? Não, mas como é que é a história? Ele enterra ele vivo, ele não mata. Ele foi contratado pra caçar o Pra Homem-Aranha, né? caçar, ele acerta, ele caça, enterra ele vivo, achando que ele tá morto. Assume o manto do Aranha, torna-se um Aranha completamente violento e brutal, e depois o Aranha volta e retoma o manto dele, né, cara? Tipo assim, animal. Vale a pena. Essa daí, eu não cheguei a ler essa, mas deve ser. Ó, o Homem-Aranha Azul, né? Que é bom. A Volta ao Preto, 2007, que daqui já vem pro Venom. O Homem-Aranha Superior, que é a parte que a gente falou, que ele tá na mente do Dr. Octopus, né? E o Homem-Aranha História da Vida, que agora é totalmente recente, já tá... Então, tipo assim, tem muita coisa, aqui né? de 2014 pra frente tem um problema sério que eles tiram o Homem-Aranha de cena e colocam o Miles Morales. Sim. O Miles Morales, ele não é um personagem ruim, só que ele é o início da lacração. Foi a lacração velada, foi aquele que... Ó, gostamos desse personagem. Só que daí começou uma enxurrada de trocação de etnia, um monte de coisa. Só que o Miles, ele não... No começo ele não tem essa culpa. Ele é um sidekick do Homem-Aranha ali, e começa a ficar legal. Só que daí depois eles começam a apelar, eles colocam da poder de choque e visibilidade, eles começam a apelar. Aí deixa meio chato o Miles, só que a gente sempre quis que o Homem-Aranha continuasse. Então, cara, o Miles Morales, cara, tipo assim, pro momento que ele nasceu, foi extremamente assertivo. Porque ele deu um gás, né, pra história do Aranha. Uhum. Né, tipo assim, esse conceito de trazer uma nova pessoa pro manto, né, cara, com essas características, não foi ruim. Não foi. Foi extremamente assertivo. E as histórias eram muito boas. Depois ela foi perdendo muita qualidade. Aí, como você já entrou essa diversidade que não colaborou. Aí a gente né? entrou na Era das Trevas, né, que foi da época do... que foi um pouco depois do Miles ali, teve o Capitão América também, que daí eles zoaram. E daí agora que a gente tá voltando um pouco pra essência, então, né? cara, a gente teve um Capitão América que... Cara, que os caras quiseram dizer que ele era da Hydra, né? Nesse mesmo período, né? Não cola, né? Não cola. E aí depois eles tiveram que refazer todo o universo, quase que fizeram igual um Guerra das Infinitas Terras, Crise das Infinitas Terras. Mas gerou uma repercussão muito negativa esse Capitão América, né? Então, cara, o Capitão América teve essas fases ali em 2014, 2015, 2016, foram momentos bem difíceis, né, cara? Primeiro porque o Sam Wilson assumiu o manto do Capitão, né, cara, nesse primeiro momento, né, ele assume o manto do Capitão. Uhum. E quando ele assume o manto do Capitão, meio que bagunça meio tudo, assim, né? Aí depois vem esse cara e faz esse quadrinho onde tem uma conversa que aparece até uniformizado com o uniforme da Hydra na frente. Aquilo é muito cara. E tudo que envolve o universo Marvel tem esse tom nesse período. A única coisa que está salvando esse período é o Guardiões da Galáxia. Sim. Porque por conta dos filmes da Marvel, o Guardiões deu um boom novamente. Então, nesse período lançou muita história dos Guardiões da Galáxia. Numa delas, até com o Venom, né, cara, presente na equipe e tal. E que ficou muito interessante essa ideia, porque eles vão até o planeta dos simbiontes, né? Isso é legal. Essa é muito interessante. Uhum. Então essa fase ficou muito boa. E nisso o universo do Homem-Aranha foi meio que se misturando com tudo isso e ficou meio diluído até eles darem um up, né, cara, lá depois da pandemia, tal, 2019. E agora com o Tom Holland, tá? E agora com Eu acho que voltou a Era de Ouro. Então, e daí depois, olhando assim, a gente volta para esse universo pós-Marvel no cinema, né? Que daí virou tudo que virou, né? A gente teve os quadrinhos, né, cara, da Marvel passaram por uma crise brutal, sim, né? E agora que eles estão... O negócio foi tão violento, cara, que eles tiveram que trazer o Conan de volta para salvar a Marvel. O Conan tem isso, né? Que tem esse poder. O Conan tem esse poder, cara, de salvar uma editora. É literalmente forte. Eles salvaram muito da editora numa fase bem ruim, quando eles pegaram o Conan, trouxeram o Conan de volta, e o Conan traz uma legião de fãs, cara, pra comprar. Aí eles deram um fôlego, mas não tem nada assim de... E uma coisa que eu acho que até antes da Marvel aprender, a DC já aprendeu. Porque eles lançaram o Universo Absoluto, que tá animal.
Cara, o Universo Absoluto ganhou tudo do Eisner, né, cara? Nossa, tudo. Ganhou tudo do Eisner. E o Batman já faz não sei quantas semanas que tá no auge, no topo Cara, de vendas, assim. o Batman Absoluto, ele ganhou a melhor história definitiva do Eisner de 2026. O Oscar, né? O Oscar do quadrinho. Então, o Oscar do quadrinho foi feito assim. O Batman Absoluto ganhou tudo. Como que a gente pode dizer assim? As histórias absolutas, né? O Absolute. O Universo O Absoluto. Universo né? Absoluto. Porque vai ter o Superman, Vai ter vários, a Mulher né? Maravilha, é legal. Cara, ele ganhou 4 dos prêmios. Cara, o que já a DC moeu, né? Moeu esse ano no Eisner. Eu espero que a Marvel volte também a gente espera, né, cara, que volte. Sempre torço muito. Então agora entrando pra parte do tier list dos filmes. Sim, cara, assim, aqui a gente a gente vai ter que montar um voto de Minerva vamos aqui. Ter que porque jogar pro nosso apoio um voto de Minerva. Porque em 2002, cara... vamos começar assim. Vamos fazer em ordem cronológica. Tá. Que acho que vai ficar mais organizado. Ali, isso considerando filmes e as 2 animações do Aranha-Verso. Porque vai ter outras animações, só que são séries. Aí, pra mim, a série dos anos 90 é sensacional. Tipo, não, Amazing Spider-Man dos anos 90, assista. Vai atrás, compre o box, alugue, faça o que... Dá um jeito. Assista, cara. Porque foi ali que eu conheci o Homem-Aranha, até antes do 2002. Então vamos começar ali. Vai ter o Gold, lendário, filmaço, um tá na média e um podre. Tá. Então a gente distribui entre eles ali. Beleza. Começando pelo ordem cronológica, Homem-Aranha 2002. Lendário. Lendário? Lendário. Lendário por quê? Temos que ter uma regra, só 2 lendários e um Gold. Tá, lendário. Lendário porque reintroduz novamente o personagem pro cinema. Certo. Traz tudo que a Amazing Fantasy do 15 trouxe. Toda a origem. E tem o Duende Verde. Ponto. Tem o Duende Verde. Então vamos colocar assim. É lendário, cara. Não, é lendário. Não tem. Pra minha geração que cresceu assistindo lá atrás aquela série em preto e branco que eu falei pra você, né, cara? Sim. Dos anos 70. Assistiu nos anos 90 o Amazing Spider-Man da animação. E não tinha mais nada do Homem-Aranha. Ele foi um pouquinho depois do X-Men, né? Sim. Só que eu acho que ele é muito melhor que o X-Men, né? Então ele vai trazer, tipo, o primeiro filme de super-herói classe A, assim, de verdade. Ele coloca ele é o primeiro filme, cara, da Marvel, né? Que dá certo. A Marvel tentou fazer filme os anos 80 inteiro, os anos 90. O Capitão América da Motinha? Meu Jesus da glória. Meu Jesus da glória, cara. Dá tudo errado pra Marvel. A Marvel. Aquele Quarteto Fantástico. A Marvel lança um Blade sem dizer que a Blade era da Marvel. O Snipes? O Blade do Ellen Snipes, cara. Ninguém sabia que ele era um personagem da Marvel. Então, eu fui saber muito depois, sabia? Então, ninguém sabia. Uhum. E o filme é bom. E o filme é excelente, mas ele não foi vendido como um personagem da Marvel. O único personagem Marvel que acerta o cinema naquele primeiro momento é o Tobey Maguire. O Tobey Maguire. Tobey Maguire, Homem-Aranha 2002. É lendário, cara. Então, tipo assim. Vamos fazer assim, até 3 lendários e depois a gente sobe um pro Gold. Tá bom. Então agora Homem-Aranha 2. Filmaço. Filmaço? Não. Você quer lendário? Família, comenta. Quer lendário? Tem que ser, esse é lendário, esse é o top 1. Esse daqui, imagine, só a cena do trem já valia, vale o ingresso. Tá bom, vamos concordar. Porque ela começa... Lendário. Aquela cena do trem, ela começa, ele apanhando um monte pro Dr. Octopus, ele salvando todo mundo, e ainda a galera ajudando ele. Isso é verdade. Tá bom, vamos pro lendário. Vai faltar espaço aqui. Vai faltar espaço aqui. Tá bom, 3 lendários e um Gold, então. Tá bom. Até 4 lendários. Até em 4. Temos que chegar num bom senso. Aí Homem-Aranha 3. Fracasso. Isso é podre, né? Podre. Não, eu gosto muito do Tobey. Eu gosto do... Eu achei que o Harry não ficou tão ruim. Mas aquele Venom... O Venom, ele é mais fraco que o Homem-Aranha. Meu Jesus. O Venom, ele tinha que ser um cara gigante. Exatamente. Então, beleza. Esse é podre. É podre. Aí já acabou a era Tobey Maguire. A gente vai pro Andrew Garfield, que é o espetacular Homem-Aranha. Na média. Acho que tá na média. Na média. Ele não... É um outro Aranha. Então, tem uma discussão séria. Porque dizem que ele é um
Peter Parker pior e um Homem-Aranha melhor que o Tobey. Eu acho que o Tobey é melhor nos dois, mas tem gente que discorda. Cara, eu não gosto de nenhum dos dois filmes. Nenhum dos dois. Nenhum nem o dois. Não gosto, porque eu achei fraco de produção. Sim. Eu achava não. O roteiro é ruim, né? Esse tipo de coisa. É tipo assim, cara, eles tentaram hypar no nome do Homem-Aranha. O Espetacular Homem-Aranha é uma série, né? É uma série, né? Eles tentaram hypar porque o destaque da série é esse universo dentro do universo do Aranha, aonde tá tudo que em alguns momentos se perdeu nas outras histórias. A Gwen, então, tipo assim... Gwen. Exatamente. Então, tipo assim, você vê que tem personagens específicos e é tudo mais fraco. É. Né? É o tudo roteiro, mais fraco. O roteiro, as atuações, tem algumas os poderes. cenas boas dele balançando. Então, assim, eles tentam criar um sexteto sinistro, né? Eles tentam criar ali esse universo, mas não funciona. Não fica legal. Não fica legal. Tinha tudo pra dar certo, mas não deu. O pior é que o Andrew, ele é um bom ator. Não, isso eu concordo contigo. É um excelente ator. Só que não funcionou, cara. Ele é um bom Homem-Aranha, um bom ator num filme ruim. Exatamente. Primeiro porque tem até uma cena engraçada que, eu não sei se você viu, um meme. É um meme, virou um meme. Ele tá parado na parede, a menina dá um dinheiro pra ele tirar a máscara e ele faz ganhei o dinheiro. Tipo assim. É tipo isso, cara. Tipo assim, ele tinha tudo pra ser um mega Homem-Aranha, mas não deu certo, né? Não deu certo. Só que eu tenho uma diferença aqui. Porque o Espetacular Homem-Aranha, pra mim, tá na média, agora o 2 é podre. Não, o 2 é muito ruim, cara. O 2 é podre. Péssimo. Aquele... Não é o Electro? Nossa, é muito ruim. É estranho, cara. Ficou estranho. Ficou muito, muito, muito ruim. Tinha até planos pra fazer um terceiro filme, mas daí não fizeram, né? Ainda bem. Ia aparecer o Venom e ia ficar só pior. Só que essa época que ele lançou os Homem-Aranha, tinha muitos problemas no cinema também. Se eu não me engano, era o Duende Verde e o Quarteto Fantástico. E era uma... E foi uma produção do tipo assim, direito dividido, né? Sim. Por causa disso, porque... Filho dividido morre de fome. Morre de fome, exatamente. Aí acabou a fase do Andrew e já vem pra fase do Tom Holland, porque a gente acha que não, mas já faz mó tempo que ele é o Homem-Aranha. Então, mas vamos lá, mas ele é introduzido primeiro no filme dos Vingadores. Guerra Civil de 2016. E depois ele ganha um filme próprio. Então a gente já tem... Volta ao Lar. De Volta ao Lar. Então a gente já tem a introdução dele ali, e ali, cara, a energia dele ser novo... É muito legal. É muito legal. Tipo assim, funciona muito. E a empolgação dele em estar no Vingadores, sim, entendeu, cara? Isso foi o que cativou todo mundo. O Tony tem que dar uma segurada nele, né? Exatamente, né, cara? Tipo assim, e isso deu gás pros filmes solo. Sim. E eu vou, assim, cara, confessar o meu pecado, tá? Vou confessar o meu pecado. Eu baixei a música do Ramones e ouvi a música do Ramones por uma semana. Hey Ho, Let's Go. Só por causa do Miranha. Só por causa do Miranha. Culpa do Miranha. Pelo Miranha eu baixei a música e fiquei ouvindo durante uma semana. Eu falei, agora chega. Chega. Voltar ao louvor. Mas eu ouvi, cara. Eu fui pro cinema empolgado. O filme excelente, né, cara? Tipo assim, é bom. Eu acho que tá na média. Tá na média. Não acho que... Eu acho que falhou muito, principalmente, o que o vilão também não... É o Batman, né, mas não é lá essas coisas. Não, cara, aquele Abutre tava meio falhado. Bem falhado, né? Tipo, eu acho que a ideia dele pegar a tecnologia alienígena é legal e tudo, mas... Não... Eu acho que como filme ele não é tão legal. E a ideia do Abutre é muito inteligente no quadrinho e na estética, mas ela não conseguiu, mesmo o Kita não conseguiu entregar um Abutre, assim, que falava assim, não foi, cara. Mas... trazer esse Aranha mais jovem que o Tobey Maguire foi legal. Foi legal, eu gostei. Foi legal, assim, mais com cara de adolescente, mais, sabe, tipo assim, foi interessante, foi legal. E daí vai ter logo na sequência o Longe de Casa, que daí eu não gostei. Então, cara, tipo assim, sabe aquela do hype? Você tentar hypar e não dá certo? Ele foi pós-ultimato ali, né? Não dava certo, velho, tinha que esperar. E ali... Não, foi pós-Guerra Infinita. Cara, então... O Ultimato foi o próximo. Se você pensar que
foram surfar num hype alto da Marvel, mas não deu certo, cara. Não deu Tipo certo. assim, não deu certo. Eu acho que o vilão Era ficou muito ruim. E era muito filme de super-herói junto. Encavalou todos os filmes. Sim. E ele acabou perdendo nisso, né? Agora, o Sem Volta Pra Casa... Aí a gente tá falando de negócio sério. Aí... Pra mim é lendário. Pra mim ele fez tudo que tinha que ser feito. Ele homenageou o Tobey, que merecia, mesmo sendo muito bom, merecia uma homenagem, e ele arrumou todos os problemas do Andrew. Então, cara, tipo assim, esse filme teve tudo pra dar certo, porque ele explorou tudo que tinha na internet relacionado ao universo do Aranha. É fanservice puro. Total. Você pode falar, mas não é um filme pra ganhar Oscar, não sei o que. É um filme pra fã. É um filme muito fã bom. de super-herói e super-herói do Miranha. Do Miranha. E pronto, é isso. Não precisa ser outra coisa. A gente não quer... Filme de super-herói não é pra ganhar Oscar, cara. Não é pra ganhar Oscar. E uma coisa que eu achei que quando começou os rumores, vai voltar o Tobey, eu achei, é impossível, os caras estão zoando. Não pode acontecer isso. Quando eu vi eles no cinema, foi igual o Capitão pegando o martelo. Falei, não é possível. É lendário. É lendário, cara. Não tenho o que falar. E aí a gente tem um universo, o Aranhaverso. O Aranhaverso, uma escolha pra mim é uma animação assertiva. Miles Morales é bom. É uma animação que explorou muita coisa. O universo do Aranha se é aberto, né, Sim. cara? Tipo assim. Evolucionou na animação também. Sim, né, cara? Essa pegada bem Blackboard Station, né? Uhum. Que é aquela coisa da afro-americana, né, cara? Marcado o tempo inteiro através da música, da estética, da arte, da semiótica. Bem legal. Muito legal. E com todo o respeito, cara, foi muito legal. E o universo do Aranha vindo com força total, trazendo inúmeros personagens, até o Spider-Noir, o Porco-Aranha. Gerou uma série, gerou até uma... Então, cara, tipo muito assim, bom. a menina que de 2039, cara, ela é uma referência a uma animação que teve, uma série que teve no Japão, do Spider-Man. Nem chegou pra gente. Não chegou pra gente, com um robô gigante e tudo, né? Então, se você pensa, cara, nisso, é filmaço. É filmaço. Concordo. É filmaço. Agora, o atrás do Aranhaverso eu não gostei. Através do Aranhaverso. Então, ali é aquela questão do hype. Os caras vão querer hypar, mas erra o tom, né, cara? Nessa eles erraram o tom feio. E aí aquilo, né, cara? Quando você faz uma coisa muito boa, é difícil manter. Você quer uma coisa muito maior. Agora. Ele ficou muito perdido na questão de ter muito Homem-Aranha, na questão do Miguel, né? Uhum. Que ele é meio vilão, assim, ficou perdidaço. Exatamente. E aí aquilo. E agora nós temos Um Novo Dia. Que, cara, é o que, Léo? Lendário. Histórico. Lendário. Vai pro canon superior, cara. Vai ficar lá em cima, lá. Ele tá brigando forte, que a gente tem 4 concorrentes, né? Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, o Tobey. O Sem Volta Pra Casa, que é dos 3 juntos. E Um Novo Dia. A gente só pode escolher um pra Gold. Então nós vamos do atual. Ou você quer o Homem-Aranha 2? Você quer o Homem-Aranha 2? É que eu fico... Pra mim ele é o terceiro, na verdade. Porque eu fico muito ali entre o Homem-Aranha 2 e o que tem os 3. Tá. O Homem-Aranha 2, como filme, eu acho que talvez ele seja melhor porque a história é fechada, é linear. Agora, só os 3 aparecem naquele filme, no Sem Volta Pra Casa. Ajuda a gente a decidir isso, vai. Vem aqui nos comentários e ajuda a gente a decidir esse GOAT aqui. Qual que é o GOAT? A Andressa vai colocar uma arte pra gente. Ela vai colocar os 4. Homem-Aranha 1 com o Duende Verde, sensacional. Homem-Aranha 2 com o Dr. Octopus. Sim. Absurdo. Brutal. O Sem Volta Pra Casa com os 3 Homens-Aranhas. Nunca vi tanto hype no cinema. Exatamente. Ou Homem-Aranha Um Novo Dia. Primeiro você vai assistir o filme e depois você vem aqui e participa. Qual é o GOAT? Vamos decidir. Qual é o GOAT? Vamos lá. E aí a gente já vai pro fechamento. E a minha dica pra você é, cara, leia Homem-Aranha no quadrinho, assista, faça uma sessão pipoca na sua casa com todos os Homens-Aranhas e dê a sua opinião.
Vale a pena, cara. Eu tô disposto a fazer uma dessas, uma maratonada geral de todos os aranhas que tiverem, pra gente poder cada vez mais ver o quanto isso é bom. E eu vou no cinema assistir de novo. Um novo dia. Eu também tô afinzão de vir assistir de novo. E aí, você tá disposto a assistir de novo? Se for, comenta aí e vamos junto. É isso aí, pessoal. Então, fica a dica. Homem-Aranha, pra mim, top 2 melhores heróis, que eu sou muito fã do Homem-Aranha desde criança. Vale muito a pena. Se gostou desse especial, comenta. Veja, dê sugestões do que vocês preferem, que vocês querem escutar no próximo vídeo. E é isso, pessoal. Assistam Homem-Aranha. Esse filme é sensacional. E comente qual que é o GOAT. E eu vou dizer pra você, cara, Homem-Aranha, Um Novo Dia, é um filme cristão ao extremo, e a gente ainda vai falar sobre isso num outro momento. É isso aí, pessoal. Obrigado por mais um episódio. Tamo junto. Comenta, compartilha. Fechou. Valeu. Um abraço. Abraço.